Viu só essas imagens? Maravilha, né? A natureza é mesmo exuberante. Mas sabe de onde que são essas imagens? Da Cachoeira de Macambira. Ê, terra boa, terra de minha mãe. Beijo, mãe. Macambira é um município sergipano, fica aí mais ou menos 85 quilômetros de Aracaju. E hoje, no Vida Leve, a gente estreia aí um quadro chamado Cartão Postal. E a gente fez uma matéria super bacana desse passeio incrível que foi lá a Cachoeira de Macambira. Mas tem muito mais, acompanhe. Uma entrevista esclarecedora sobre epilepsia. Aulas de teatro trazem diversos benefícios para a vida. E mais, a receita de um suco vermelho poderoso. Tá ou não tá super bacana o programa, hein? Isso é Vida Leve, está só começando. Bom dia, tá acordado? Ou tá aí na cama ainda? Mas se tiver na cama não tem problema, porque hoje é domingo, dia de ficar um pouquinho aí até mais tarde, debaixo dos lençóis, né? Desde que assista ao Vida Leve. E agora eu chamo sua atenção para um assunto super importante. Epilepsia. Afinal de contas, hoje, dia 26 de março, é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. E a gente vai saber agora mais detalhes na entrevista que eu fiz com o neurocirurgião. Roda a vinheta. Aqui ao meu lado, o neurocirurgião Marcos Paulo. Seja muito bem-vindo ao Vida Leve. Bom dia, Karine. Bom dia pelo Vamos convite. bater um papo aí, né, sobre esse assunto que é rodeado aí de alguns mitos. Doutor Marcos, vamos começar pelo conceito, né? O que é a epilepsia? É só uma crise? É alguma lesão no cérebro? O que de fato é isso? A epilepsia, ela é uma doença e a crise epilética é a manifestação dessa doença. Nem toda crise epilética corresponde à doença epilepsia, por isso que a gente precisa diferenciar que às vezes a pessoa tem uma crise durante a vida e não quer dizer que a pessoa seja epilética. Existem outras causas, por exemplo, uma criança que fez um estado febril e convulsionou, não quer dizer que essa criança seja epilética. É preciso ter uma investigação para saber se ela tem ou não a epilepsia. Mas é uma doença totalmente tratável. Então, para a pessoa realmente ela receber um diagnóstico de que é epilética, tem toda uma investigação justamente por essas causas aí temporárias que podem acontecer com qualquer pessoa, né? E a crise tem que ser recorrente, ela não pode ter uma crise, né, só. Então, ela tem que ser tipo 2 crises num intervalo pequeno, recorrente e fazer parte de toda essa investigação. Entendi. E aí é que a gente vai para a questão do tratamento. Porque assim, eu não sei se tem como a gente falar em prevenção. Isso. Sabe? Prevenção da epilepsia são para aquelas causas tratáveis. Certo. Por exemplo, a questão do andar de moto, prevenir os acidentes, com capacete, né? Lavar as mãos, porque a gente tem doenças, por exemplo, neurocicercose mesmo, o alimentos infecciosos que são preveníveis. Entendi. Entendeu? Agora, depois que se instala, digamos que a pessoa tem uma crise, tem uma epilepsia já definida e primária e não tem causa cirúrgica. Essa pessoa vai precisar usar anticonvulsivantes, que são medicamentos que vão regular essas áreas que estão com distúrbios anômalos. Mas assim, mesmo a pessoa com a crise, com o diagnóstico de epilepsia, ela vai ter uma vida normal. Agora, um adendo aqui, que as pessoas perguntam bastante, que fazem essa associação, né? Pessoas com epilepsia e direção, elas podem dirigir? Como é que fica isso? Então, elas estão habilitadas a dirigir desde que façam um tratamento contínuo, que é a principal causa de, digamos assim, escapes convulsivos de pessoas que já têm epilepsia, é não aderir ao tratamento. Você tem um medicamento que você toma de 12 em 12 horas, é porque a meia-vida daquele medicamento são 12 horas. Então, se você toma depois, esquece dose. Então, assim, a crise convulsiva, ela é rápida. 90% das pessoas com crise convulsiva demora menos de 2 minutos a crise. Então, o problema em si não é a crise. O problema é onde a pessoa vai estar. Exato. Agora, quando acontece a crise convulsiva, é muito comum a pergunta, né, da língua. O que fazer, né? O que é recomendado para uma pessoa que tem crise convulsiva, já que elas são autolimitadas, elas vão durar
tipo até 5 minutos, mas a maioria 2 minutos, você vai deixar o paciente em decúbito lateral, ou seja, vai deixar ele de lado. Vai deixar de ladinho. De lado e vai proteger a cabeça, porque quando a crise é tônico-clônico generalizada, esse movimento pode causar traumatismo. Então você pode pegar uma almofada, pode pegar um pano, deixar ali de lado e deixa o paciente de lado. Por quê de lado? Porque há uma produção de saliva um pouco mais aumentada. E vai espumar. E vai escorrer. Entendeu? Entendi. Vai escorrer. A base da língua também vai ficar lateralizada. É mito essa questão de enrolar a língua. Então, tipo, a gente nem consegue enrolar. Isso aqui. A gente nem consegue enrolar a língua acordada. Imagine em crise. Verdade. Então, quando você deixa o paciente lateralizado, você só vai esperar. E existem alguns sinais de alerta que vai fazer você ligar para o SAMU. Sim. Exemplo, se for a primeira crise, então o paciente não é epilético, então a gente não sabe qual é a causa. Então você vai ligar para o SAMU. Se é uma gestante, então você vai ligar para o SAMU, mas você vai observar o padrão respiratório. Se a criança respira, ou se o adulto está respirando, então, e a cor dele tá normal, e se você já sabe que ele é epilético, sempre ele tem essas crises esporadicamente, você vai esperar simplesmente passar e depois vai conversar sobre o que houve, se está tomando o medicamento certo ou não. Sim. Então, é ajudar e se informar, né? Que a informação sempre ajuda. E é uma doença prevalente, né? Estima-se que tem 3 milhões de pessoas com epilepsia no Brasil. Então, quantidade. Muitas dessas pessoas não têm tratamento também. Sim, né? sim. Então é importante se informar, né, e tirar o preconceito. Muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação aqui no Vida Leve. Viu só? Informações super úteis, né? Até para quando a gente presenciar alguém tendo uma crise de epilepsia, saber como pedir ajuda, como proceder. Agora, olha só, eu volto rapidinho, eu vou para um rápido intervalo comercial para falar aí sobre benefícios do teatro e também tem receita de um suco poderoso. Prometo, daqui a pouquinho, volto já.